Boa tarde, pessoal. Vamos dar agora sequência na segunda parte do nosso conteúdo, né? Espero que todos estejam bem. Sempre minha intenção é tornar clara a relação que vocês estabelecem com o conteúdo, por isso que eu venho fazendo um esforço de fazer aulas expositivas para dar conta disso, né? Para fazer uma abordagem de detalhamento dos fatos, daquilo que a gente levanta, ressalta, né, das experiências históricas. Então a gente vai, como a gente tratou na primeira aula sobre Grécia Antiga, mundo grego, né, a gente vai dar consequências, já que a gente tratou dos elementos iniciais que conformaram, né, o mundo grego. Então agora a gente vai dar sequência para ir caminhando para o encerramento do conteúdo, embora hoje eu não conclua. Ainda tenha um finalzinho que eu preciso trabalhar sobre Grécia, né? Porque a gente, quando trabalha o mundo grego, Grécia Antiga, a gente percorre os diversos períodos, desde o processo de formação, passando pelo período helênico, passando pelo período arcaico, passando pelo período clássico e depois o período helenístico, né? Centrando muito nossa reflexão sobre Atenas e Esparta, mas volta e meia também pensando alguns outros detalhes, lembrando aquilo que a gente tratou na primeira aula, que a Grécia ela não era um todo unificado, ela era, na verdade, um todo muito diverso, um todo muito fragmentado, pois não constituía um único país centralizado. Na verdade, era muito mais um campo, um espaço identificado com uma certa cultura, a Hélade, né? Herdeiros do mito do herói heleno, né? Do que necessariamente um país nos marcos como a Grécia existe hoje, né? Com uma certa identidade nacional, com um Estado nacional centralizado, determinando o espaço e exercendo o seu controle territorial naquele território. Também lembrando que a Grécia atual não corresponde à Grécia Antiga, embora parte da Grécia atual fizesse parte da Grécia Antiga. Mas vamos entrar ao que nos interessa para que a gente não retome somente as coisas que a gente já conversou na aula anterior. Hoje eu queria dar um pouco mais de destaque sobretudo as características da sociedade grega. Como eu falei para vocês desde o primeiro momento, a Grécia e a importância, a relevância de a gente debater um pouco a Grécia Antiga é sobretudo pelo fato, e inclusive a própria história, é sobretudo pelo fato da trajetória do mundo grego antigo ainda influenciar no nosso cotidiano em diversos aspectos, né? Toda a dimensão que a gente tem sobre cidadania, política, economia, cidadania, democracia, aristocracia, são valores, são conceitos, são ideias que advêm, que tiveram a sua origem em relação ao mundo ocidental na Grécia Antiga, né? Então toda a compreensão, inclusive, que a gente tem de política, da política como instrumento da cidadania, todas essas questões estão vinculadas à Grécia. Então eu acho que nesse sentido é sempre importante a gente pensar na origem das coisas. Por quê? E aí é onde a gente chega na necessidade da história como disciplina. Porque as coisas não são porque são. As coisas não são naturais. De modo geral, as coisas acontecem por conta de um processo social, histórico, que interfere na nossa realidade, vinculando a coisas que ocorreram há muito tempo atrás. E isso, por sua vez, não significa dizer que o presente é estático e que não é possível transformá-lo. Mas é importante que a gente tenha consciência que muito do que a gente pensa, muito do que a gente acredita, muito do que a gente entende da realidade é consequência, no caso, não somente do nosso tempo presente, mas também tem uma longa trajetória histórica de construção desse sentido e desses significados, né? Então isso que a gente precisa ter em mente, então por isso que a gente debate um pouco Grécia Antiga. Eu acabei estendendo um pouco a preliminar, mas aí eu vou tentar dar uma adiantada aqui. Então a gente vai observar um pouco, muito centrado mesmo na sociedade ateniense, né? Que é a dimensão da cidadania no mundo grego, o que era ser grego. Lembrando que ser grego, ou que é melhor, ser cidadão grego, era uma relação de pertencimento e vínculo com aquele determinado território, sobretudo com aquela cidade-estado, conforme a gente colocou
na aula anterior, cidade-estado, polis. Então, para aproveitar o exemplo, um ateniense, ele, para ser um cidadão ateniense, era necessário que ele fosse nascido em Atenas. Se ele tivesse nascido em outra ilha ou em outra região da Grécia e estivesse em Atenas, ele não deteria a cidadania ateniense. Então, esta cidadania, ela estava vinculada ao nascimento, e posteriormente a gente vai ver a outros elementos que compõem o exercício ou o livre exercício dessa cidadania. Mas ela, de modo geral, era vinculada a esse tipo de relação, o que significa, por sua vez, que na sociedade grega, de modo geral, convivendo com a diversidade, nem todas as pessoas detinham a sua cidadania. Nem todas as pessoas tinham condições de exercer a cidadania nos marcos da cidadania grega. Então isso fica evidente que o nascimento era um elemento que vinculava a cidadania. Fora, também já adiantando, que o nascimento não significa que todos que tenham nascido naquela região. Por exemplo, as mulheres, elas não tinham direito a exercer a cidadania. E o que era na prática a cidadania? Era o exercício, a possibilidade de interferir no governo da cidade, da polis. Por isso política. Política advém da relação com a polis, né? É o conjunto de práticas e ações que estão vinculadas ao exercício do governo da cidade. Então, o cidadão, homem, nascido naquela região, fazia uso da política para definir e debater, refletir, discutir e exercer as decisões que direcionavam a cidade para onde a maioria ou as pessoas acreditavam, né, nesse contexto. Então, somente os homens livres participavam da política da polis, né? Somente os homens livres detinham a cidadania. Lembrando também que a sociedade grega, isso também é importante, ela era diversa, então ela não era só composta, sobretudo a ateniense que a gente está tomando como exemplo, composta somente de homens livres atenienses e mulheres. Na mesma realidade social, a gente encontrava também escravos. Então, grande maioria da população, grande maioria é um equívoco, eu não tenho esse dado, mas parcela significativa, corrigindo, da população ateniense, ela era composta por escravos que não detinham o direito, o acesso à cidadania. Então isso já demonstra que a compreensão de cidadania do mundo grego, da sociedade ateniense, era uma compreensão restrita, né? Restrita porque excluía as mulheres, restrita porque excluía os escravos. Nem todos tinham direito à cidadania, como também os estrangeiros, conhecidos como metecos. Os estrangeiros, de modo geral, na sociedade ateniense, eles estavam vinculados a práticas do comércio. O comércio era uma coisa que tinha uma visão, de modo geral, dos gregos, assim como o trabalho, né? Era mal visto. Então, esse exercício comercial, como também o trabalho, ele era exercido pelos escravos ou pelos metecos. E os metecos, os estrangeiros, não tinham acesso à cidadania. A cidadania, ela só era possível para os homens livres gregos porque eles eram, vamos dizer assim, isentos da necessidade de trabalhar a partir do trabalho dos escravos e tinham a liberdade e a autonomia de tempo para exercer e ficarem disponíveis para o governo da cidade. Então isso era uma questão prévia, né? Era uma condição prévia para que as pessoas pudessem acessar o governo da cidade. Só que isso também tem um outro fator. Mesmo existindo a escravidão, mesmo existindo o tempo livre, uma das coisas que eu não lembro se eu tratei na aula anterior, mas é importante dar destaque, que é a realidade do ponto de vista das condições produtivas da Grécia Antiga, né? Como a sociedade grega era uma sociedade agrária, ela dependia grande parte da sua subsistência na produção agrícola da própria região. Isso não significa que eles não fizessem trocas com outros povos e de forma que essas trocas permitissem com que eles garantissem, complementassem, né, a sua subsistência. Mas, grosso modo, a grande parte dos produtos que eles necessitavam tinham que ser produzidos na própria Grécia. Só que pelo fato da Grécia ter um território, né, de solo muito pedregoso, né, de muito rochoso,
o nível de produção do solo na Grécia era muito pequeno e eram constantes, assim, muito dependente de um cenário ideal para que a produção fosse bem sucedida. Qualquer tipo de estiagem, excesso de, sei lá, de frio, qualquer coisa que pudesse alterar o fenômeno climático, que pusesse algum tipo de condição nova ali ao processo produtivo, alterava a produtividade e isso, por sua vez, geravam turbulências sociais. Então, a Grécia, na sua trajetória, ela teve sempre que conviver com essa dificuldade do ponto de vista de garantir os índices necessários de produtividade para a manutenção da sua população ou das suas populações e, por sua vez, como muitas vezes não atingia, isso, por sua vez, retomando, produzia uma série de conflitos sociais por conta da dificuldade que as pessoas tinham em relação a isso. Fora outro fenômeno, desde que o mundo é mundo, e a Grécia Antiga demonstra um pouco isso, o gênero humano tem a cultura relacional, né, de estabelecer relações de poder dentro de uma lógica de constituir um grupo privilegiado em detrimento de uma maioria com menores condições, né? Isso é uma questão que marca e atravessa a história humana, mas isso não significa que não existam outras possibilidades, mas é uma marca da trajetória humana e é algo que sempre que a gente precisa refletir, trazer, retomar. A aristocracia, vamos dizer assim, porque era vinculada à terra e eram os nobres, a elite grega, ela possuía as melhores terras, né? Ou seja, as terras mais produtivas. Então, uma grande parte da população grega, ela ficava em terrenos, em partes, em solos, né? Detinham terras que a produtividade era muito pequena devido ao solo ser muito rochoso e a produtividade ser pequena mesmo, o solo ser ruim. Então isso fazia com que essas pessoas se endividassem. Isso também demonstra um certo limite da compreensão de cidadania que estava presente ali no mundo grego, que as pessoas se endividassem. Por quê? Porque elas, quando elas detinham um período ruim de produção, elas eram obrigadas a adquirir sua subsistência com outros, sobretudo os mais ricos, os que detinham maior poder, contraindo empréstimos, contraindo ajuda dessas pessoas. Essas ajudas constituíam dívidas, né? Então essas dívidas elas iam produzindo, por sua vez, a possibilidade, caso esse cidadão grego não pagasse a sua dívida, a possibilidade dele ser convertido de cidadão em escravo. Então isso foi uma constante também durante grande parte da trajetória da Grécia Antiga, a possibilidade, o horizonte ruim, né, de um cidadão grego livre se tornar escravo de outro cidadão grego por conta de endividamento. Uma das saídas que a Grécia encontrou para minimizar essa realidade de dificuldade, tanto do ponto de vista da produção, como também as turbulências por conta dessa dinâmica de escravização, foi a tentativa de colonização de outras áreas. Então, a Grécia, os gregos, melhor dizendo, eles foram responsáveis por ocupação, né, um território. Então, o que é a colônia? A colônia é quando um determinado povo ocupa um território, mas mantém relações com o país, com o território de origem, né, ou com a região de origem. Os gregos começaram a ocupar uma série de regiões em torno do mar Mediterrâneo, mas mantendo essa relação com a Grécia como forma e meio de tentar resolver, superar essa questão das dificuldades do ponto de vista da produção agrícola e também sanando um pouco essa possibilidade, reduzindo um pouco essa possibilidade de uma tendência de escravização por conta das pessoas estarem indo para terras um pouco mais férteis. Mas esse tipo de colonização, a colonização agrária, foi apenas uma das modalidades coloniais, vamos dizer assim, de colonização, para ser mais exato, que os gregos estabeleceram com outras regiões. A outra forma de colonização que os gregos estabeleceram com outras regiões foi a partir da colonização, vamos dizer assim, nos marcos comerciais. Qual era a lógica disso? Os gregos iam para uma determinada região, por exemplo, Egito, que isso foi um fato, definiam uma região em que eles ocupavam, mas não com o objetivo de explorar aquilo do ponto de vista da produção agrícola, mas sim de constituir um entreposto comercial
para trocas comerciais, como se fosse uma presença diplomática permanente, uma embaixada para garantir as trocas comerciais e o vínculo e a dinâmica comercial com a Grécia. Então isso também aconteceu, esse tipo de colonização no mundo grego, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre Atenas, e aí, embora já estivesse muito referenciado em Atenas, mas agora eu vou falar de maneira mais explícita, mais direta, né? Solon, na verdade, se a gente for pegar a trajetória histórica da própria compreensão de cidadania na Grécia, embora a cidadania ela fosse uma condição de nascimento, ela não era o acesso às suas estruturas governantes, né, ou de governo, elas não eram imediatas. Existia uma série de gradações e de restrições que impediam, sobretudo, o cidadão pobre de ter acesso ao governo, ao dia a dia, né? Isso ocorria sobretudo nos magistrados, né? Onde ele, de modo geral, os magistrados eles eram os nobres, vamos dizer assim, aqueles que detinham melhores condições devido a ter tempo livre, devido ao próprio poder, a próprias condições de prestígios. Já falei sobre escravidão de dívidas. Beleza, só porque eu perdi o fio da meada aqui. Então, beleza, então é isso, lembrei. Então, lembrei não, ele me lembrou, né? Então, a possibilidade de acesso a esses espaços de governança, né, de exercício do governo da cidade, ele não era iguais para todos. A condição econômica e social, ela também determinavam as possibilidades, né? Elas determinavam as possibilidades da pessoa acessar ou não. Mas é através de Solon, em 594 a.C., isso ele ainda não funda a democracia, mas ele cria um processo em Atenas de expansão da cidadania. E criando, ele era um arconte, né? Arconte era como se fosse um magistrado, um representante eleito para governar, eleito por outros nobres nesse contexto, né? Embora a eclésia constituísse um papel, mas ela não tinha o poder que deteve no contexto da democracia grega. Então ele era um magistrado, ele começa a produzir uma série de reformas sociais e políticas. Reformas, como eu já disse em outros momentos, é um conjunto de medidas, de iniciativas que visam aperfeiçoar, melhorar aquilo que estava colocado. Então fazer algumas alterações num sentido, pelo menos em tese, num sentido positivo que venha a corresponder às novas necessidades que estão colocadas, né? Então reforma é uma constante dos processos históricos e, sobretudo, das realidades de governo ao longo da história. Então, ele faz essas medidas, ele amplia a democracia, ele proíbe, democracia não, a cidadania, ele proíbe a escravidão por dívidas. Isso é um contexto que ele representa, por isso que ele fica marcado, ele confronta isso, ajuda na repatriação de uma série de pessoas que haviam sido escravizadas e posteriormente à escravização haviam sido vendidas, e essas pessoas ele ajuda no processo de repatriação dessas pessoas e tornou de fato, no sentido do que eu falei que ampliou a cidadania, todo homem capaz de custear a sua participação no exército seria considerado cidadão. Embora no sentido pleno do exercício, né, da capacidade de participação mais efetiva, né? Então essas mudanças, podemos dizer, elas embora ampliaram a cidadania, elas por sua vez não retiraram o poder da aristocracia, né? Porque embora ele amplie a participação, a cidadania, ele não conseguiu resolver a questão do ponto de vista de igualar as pessoas do ponto de vista do nascimento, de ser cidadão, de uma maneira a reduzir as diferenças, embora ele tenha ampliado de fato a cidadania, né? Ele também, e aí na verdade, perdão, ele é sucedido, não chega a ser sucedido diretamente, né? Depois tem um breve período de tirania, mas como o vídeo já está longo, eu estou tentando encerrar. Ele é sucedido por Clístenes.
que foi o pai da democracia grega. O Clístenes ele também eram aristocratas, como Solon também. Eles eram aristocratas, mas eles detinham uma visão reformadora, né? Então, o Clístenes ele amplia mais ainda a cidadania em relação a Solon, no sentido de que ele, por exemplo, incorpora metecos e ex-escravos dentro da compreensão de que ele tinha como cidadania, né? Mas, no entanto, ele também fortaleceu os magistrados, no sentido de maiores poderes e maiores condições de poder e exercício do funcionamento da cidade. Por que democracia, né? É sempre importante eu estou tentando encerrar, mas é sempre importante a gente considerar que democracia é uma palavra composta, né? Ela sofre um processo de composição, melhor dizendo. Que demo significa povo-cracia, poder, né? Então ela parte do pressuposto de que o povo governa a cidade, governa o país, exerce diretamente o governo, né? E é nesse sentido que a democracia grega ela se estabelece, mas é importante a gente considerar ainda, né? Demos é porque o Clístenes ele fez uma série de divisões regionais para participação que tinha o nome de demos, né? E aí, como essas pessoas atingiu isso, eu posso detalhar depois melhor em outro momento. Mas como essas pessoas, a partir desses espaços, elegiam seus representantes que possivelmente poderiam atingir a magistratura, ter acesso aos magistrados, eles acabou tendo esse nome, né, de democracia. Acabei dando uma enrolada aqui. Eles tinham esse nome de democracia, né? Então a democracia ateniense tinha essa pretensão, mesclava entre participação direta, porque todos que estavam nos demos, essas regiões de participação, né, que recebiam esse nome, votavam nos seus representantes. Então, nesse sentido, a democracia grega ela mesclava entre democracia direta e democracia indireta. O que seria a democracia direta? Todas as pessoas de um determinado povo, de uma determinada região, participando e interferindo no governo. O que é democracia indireta? É como a gente tem o nosso sistema, num primeiro momento talvez direto, voto direto nos seus representantes, mas o exercício do poder onde está a democracia representativa, indireta, em que os representantes exercem o governo, o dia a dia do governo, o exercício de governo, e que a gente não tem que ficar arbitrando o tempo todo sobre todos os pontos que estão sendo debatidos e discutidos nesse exercício, né? Então a democracia grega misturava também isso. E embora ela ampliou do ponto de vista, nesse primeiro momento, a participação, ela por sua vez ela manteve uma série de características que eram marcados na desigualdade, né? As mulheres continuaram não tendo a cidadania delas reconhecida, os escravos continuaram excluídos, e embora Clístenes naquele momento ele tenha estabelecido uma ampliação, mas depois o seu sucessor, inclusive o que ficou mais tempo exercendo o governo, né, que foi Péricles, ele restringe novamente a cidadania no sentido que ele só reconhece como cidadão ateniense aquele homem livre que fosse filho de pai e mãe ateniense. Se tivesse uma mãe que não fosse ateniense, a condição dele era ter a sua cidadania não reconhecida pelo governo de Atenas. Mas, por sua vez, escravos, metecos e mulheres continuaram sendo excluídos. Com isso, permite a gente compreender, e encerro, ter uma compreensão de que a cidadania e a democracia na Grécia ela tinha uma série de limitações quando a gente compara com a realidade hoje, embora isso não permita a gente fazer qualquer tipo de juízo e desconsiderar os significados que ela deteve naquele contexto, o impacto, o efeito, e não é à toa que a gente está conversando sobre democracia ateniense e a cultura grega até os dias atuais, em pleno século XXI. Pessoal, desculpa ter me enrolado em um momentinho, porque eu fiquei meio ansioso para tentar falar tudo em pouco tempo e a coisa foi avançando e eu acabei me enrolando um pouquinho, mas caso vocês tenham alguma dúvida, façam ali o contato e eu vou estar postando uma pequena tarefa novamente na plataforma. Grande abraço, fiquem em casa, se cuidem, tá? Em breve a gente se reencontra. Um abraço.